Oi, gente. Vamos iniciar mais uma live. Hoje vai ser com a Adriana, da página Vínculos com Amor. Nós vamos falar sobre acolhimento materno. Nós vamos falar um pouco da vivência que ela tem na maternidade, onde ela trabalha, e também da vivência em que eu tive numa maternidade, ainda quando eu morava em Manaus. Tô vendo a Silvana aqui, Silvana Aquino, querida de Manaus. Pude aprender muito com ela e falar, né, dessa minha vivência, desse meu estágio que eu tive lá em Manaus. É pensar também em todos os vínculos e acolhimento que eu tive nessa época. Acredito que a Adriana já está aqui. Para ela ir entrando. Olá, Tudo bom, Tati? bem? Vamos Tudo falar. certinho. Vou fixar aqui o acolhimento materno para a gente iniciar. Tá ótimo. Se você quiser se apresentando. Olá, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui com todas vocês, né? Eu sou Adriana Meirim, sou psicóloga, sou formada já há mais de 20 anos, atuo no momento numa maternidade, né, com mulheres, fazendo esse acolhimento nesse momento é, tão lindo e ao mesmo tempo tão delicado, né? De uma mistura de emoções muito grande. E trabalho em parceria com a Michelle Rios, né? Lá no Vínculos com o Amor, onde a gente faz um trabalho com as gestantes, com as tentantes, com as puérperas e também com os profissionais da psicologia, né, que queiram trabalhar com a parentalidade ou com a perinatalidade. O quanto é importante, né, a gente ter esse espaço para poder falar sobre o nosso movimento, né, que muitas das vezes acaba não chegando as informações para essas mães que às vezes precisam, né, de um acolhimento materno, de uma rede de apoio e que eles também possam saber que nós estamos, né, nós somos profissionais que também podemos fazer esse acolhimento, né, desde a maternidade e também fora dessa maternidade. E também preparar, né, profissionais que possam, né, compreender mais o que é a perinatalidade, o que é a parentalidade, né? Sim, sim, é muito importante, né, a gente entender a diferença de um profissional que está preparado para lidar com essa fase da vida, né? Um profissional que realmente reconheça o que está acontecendo de uma forma natural ou de uma forma patológica, para poder ajudar, de fato, essa mulher, né? Então é muito importante que nós, profissionais da psicologia, também venhamos a abraçar esse espaço, né? Por que não? É ter esse olhar mais focado nessa fase que essa mulher, essa família, na verdade, tá vivenciando, né? Sim. E falar também, né, sobre esse momento dessa mulher, é falar sobre a subjetividade de cada uma. Né? Tudo o que a gente for falar aqui hoje é pensar que cada mulher
tem o seu momento, tem a sua subjetividade, individualidade, questões familiares, né? Que nunca a gente está colocando a mulher como algo que, olha, a gente vai te dar todo o caminho para você ter uma maternidade feliz, para você ter a sua família perfeita, ser a mãe perfeita, ser o pai perfeito, né? Então, assim, as questões e também o objetivo que a gente tem, né, se movido a fazer essas lives, é mais para levar essas informações, uma psicoeducação, né, para que as famílias, as pessoas saibam que, ok, eu já escutei isso e sei a quem recorrer no momento que realmente estiver precisando. Até porque, né, Tati, a maternidade perfeita, ela é uma utopia, né? Porque nós estamos falando de seres humanos. Então, não existe um ser humano perfeito. E aí, como é que eu, enquanto ser humano imperfeito, vou querer ter uma maternidade, ser uma mãe, um pai perfeito? Né? Há aí uma incoerência nessa cobrança, né? Acho que a gente acaba entrando por um caminho de uma cobrança que, no fundo, não é para existir, até pelo próprio conhecimento que a gente tem enquanto pessoa, né? Eu não sou um ser humano perfeito, eu estou me aprimorando a cada dia. E não é diferente na maternidade, na paternidade, né? Você vai aprender a cada dia, você vai se aprimorar a cada dia. Eu sempre costumo dizer que a gente tem a vida toda, né, para aprender a ser mãe, porque esse filho vai ser sempre filho. Então, a cada dia de vida nosso, a gente vai estar aprendendo um pouquinho a ser mãe também. E você pontuou a questão, né, desse momento feliz. A maternidade, como qualquer fase da nossa vida, ela vai ser vivenciada de uma forma única para cada um, né? Como é que foi concebida essa gestação? O que que isso significa? Então, acho que aí a gente vai ter muitas vertentes para pensar, ao invés da gente ter sempre essa ideologia, né, da maternidade feliz. Essa ideia, né, de que tudo é felicidade nesse momento. Até que a cultura, né, impõe muito numa maternidade romantizada, né? Da mulher que tem a criança, da Virgem Maria, né? Aquele momento mágico, aquela algo assim, né? Maravilhoso. E até, né, nós estávamos conversando, falando sobre essa entrada também na maternidade, né? O meu despertar foi após essa vivência nesse estágio, em que eu fiquei 2 anos numa maternidade e que eu pude fazer essa quebra de paradigma de que, nossa, maternidade não é essa romantização toda, né? Em me deparar com o sofrimento da mulher, com o sofrimento das mães que chegavam, muitas das vezes, nossa, as mães que tinham perdas, ou quando a criança entrava, né, tinha que ir para a UTI, ou nascia com baixo peso, e aí a mãe, né, tinha que ficar no canguru, né? Como é que chama? Me fugiu. É o projeto Canguru mesmo, né? Que ela fica dentro daquela bolsinha encostada no pele a pele, né? Falei canguru não, é o projeto. É um projeto Canguru. Exato. Então, assim, o quanto essas mães sofriam diante disso, né? Ou mesmo quando a criança tem que ficar, não tem alta e tem que ficar na fototerapia. Né? Sim, a gente tem uma série de possibilidades, né? De que essa maternidade romantizada, ela não aconteça, né? Aquela ideia de que eu vou passar as minhas 41 semanas curtindo essa barriga e aí vou lá, vou ter meu bebê e 2 dias depois eu vou para casa.
muitas vezes não é assim que acontece. E aí a gente esquece um pouco de pensar no sentimento dessa mulher, né? Que tem essa frustração de que as coisas não aconteceram da forma como eu idealizei. Né? No decorrer dessa gestação, eu posso também ter algumas intercorrências físicas, né? Algumas doenças, alguns descontroles aí físicos e emocionais, e essa gestação não ser tão romântica como ela é colocada pela sociedade. E aí onde fica essa mulher, né? Porque aí a cobrança, como assim você não tá se maravilhando com a sua gestação? E aí já vincula muito isso ao sentimento que você tem por esse bebê, né? Então acho que o que a gente precisa começar a pensar muito sobre isso, acolher essa mulher no sentido de que essa maternidade romantizada e tão idealizada, quando ela passa para o real, ela pode ter algumas intercorrências, algumas frustrações. E aí, o que eu faço com essa mulher? O que eu faço com essa mãe? Né? Como é que ela digere essa ideia de ir embora para casa e deixar o seu bebê numa UTI neonatal ou fazendo um tratamento de fototerapia, né? Até a própria questão da amamentação, né? Que é colocado a obrigatoriedade, né? Tem que amamentar. Então é muita cobrança, eu acho que tem muita cobrança velada por trás dessa maternidade romantizada, Sim. né? E será que quando ela não é ouvida, essa mulher não é ouvida e ela começa a sentir todo esse outro lado, como é que ela se sente? Né? Nossa, eu tô sendo um ETzinho, né? Nesse momento que era para ser tudo tão lindo, tão perfeito, e eu tô sentindo um monte de coisa diferente. Sim, sabe o que eu estou pensando aqui agora, Adriana? Por mais que a gente faça esse movimento, né, de falar para essas mães o quanto elas também podem ser, né, acolhidas, ter essa rede de apoio, mas o quanto também os profissionais que estão, né, na linha de frente, eles também conseguem lidar com esse sofrimento mesmo, né, com essas questões, Sim. muitas das vezes que eles também não querem entrar em contato, né? O quanto a gente também tem que fazer esse papel, essa função de levar essas informações para esses profissionais, Uhum, seja eles, seja exatamente. eles enfermeiros, o quanto eles também precisam serem, né, acolhidos para esse momento, né, de sofrimento, em pensar também que, ok, a criança está, por exemplo, uma criança que está na UTI, né, o quanto tem que ser muito subjetivo em pensar nessa família, nessa mãe, né, que idealizou, Uhum, é saudável, e ele também lidar com isso. Né? São muitos atravessamentos, atravessamentos sim, sim. da subjetividade desse profissional, atravessamento dessa mulher, dessa família que recebe a criança, atravessamentos dessa criança, né, que é alguém também que precisa ter esse acolhimento, né? O quanto assim o nosso É. papel, esse olhar subjetivo, esse acolhimento é importante. E aí é onde eu vejo que nós, né, enquanto psicólogos, precisamos cada vez mais nos aprofundar nessa área, né? Porque é um leque muito grande que a gente precisa trabalhar essa subjetividade, né? Olha quantas opções, quantas pontuações você colocou. É o profissional que está ali na linha de frente, é essa família, é essa mulher, na verdade, é todo mundo inserido nessa cultura, né? Nessa sociedade da maternidade romantizada. E aí eu tenho muitas vezes como defesa, até mesmo o próprio profissional, né? Eu tenho como defesa
essa questão do afastamento, né? De eu ser mais frio, de eu ser mais técnico do que mais humano, né? Então hoje a gente acaba perdendo um pouco a humanização desse momento. Acho que por conta mesmo dessa cultura que a gente tem e de uma defesa, né? Então, quando eu não sei sobre determinado assunto, eu não sei lidar com ele, né? Então, é mais fácil que eu afastar, e aí eu continuo mantendo aquela ideologia de que o que é bonitinho, rosadinho, ok, a gente vai lidar perfeitamente, mas o que sair dessa caixinha, e aí, como é que eu lido? Não, então deixa essa aqui de lado, e aí é onde a gente vai ter muitos problemas, né, lá na frente, no puerpério, no depois desse puerpério, na vida dessa mulher, podiam ser evitados, né, com um acolhimento adequado. Né? Uma questão simples, mas que acho que muitas vezes a gente fica tão preocupada na questão de que precisa ser mais, precisa ser muito, preciso, né? São tantas cobranças, até mesmo do próprio profissional, que a gente acaba esquecendo o simples, né? Que é o acolher essa mulher, né? Porque antes dela ser mãe, ela é uma mulher, né? E ela precisa ser acolhida, Sim. né? A gente até, né, falando assim dessas questões dos papéis, né? Essa mulher, ok, ela é mãe, ela é mulher, ela é profissional, né? E que realmente precisa ser acolhida, né? Nos meus estudos, às vezes eu costumo pensar na báscula do bebê, que vem desde a gestação, né? Ok, a mulher gestante, nós podemos fazer o pré-natal psicológico para estar levando essas informações, né? A mulher, nessa fase, ela pensa muito no fazer o enxoval, em arrumar o quartinho, em fazer o chá de bebê, em fazer essa aglomeração toda, preparar para isso, mas a gente está pensando no preparar emocionalmente, né? Para essa Uhum. de ser que chega e que vai ser uma caixinha de surpresa. Ninguém sabe realmente como vai ser, né? Na gestação, a mulher entra em contato em quem foi minha mãe, quem foi meu pai, o que eu vou querer ser, né? Ela vai Uhum. nas questões primitivas dela. E ok, nós estamos falando isso, mas para que a pessoa possa pensar nesta questão emocional, né, no psíquico. E que Sim. após, e aí vai preparando, chega no parto, né? Hoje muitas pessoas vem falando sobre o parto, e no parto em si é uma caixinha de Pandora. Ninguém sabe o que realmente vai acontecer, né? Então a mulher vai nesse processo, ok, nasceu o bebê. E aí, né? Aí Pois é, né? né, vem o E aí? filho, vem tudo e é uma vida que essa mulher tem que estar bem emocionalmente para também estar dando, né, esse acolhimento para essa criança. Essa Uhum. fala, essa criança que não sabe dizer, olha, tô com fome, quero Que é ir. altamente dependente, né? Exato, exato. Né? Essa criança que Uhum. chora, essa criança que não dorme, não deixa a mãe dormir, e aí? E aí eu acho, Tati, que surge uma questão muito interessante, que é um slogan aí muito pregado, né? Que é nasce um bebê, nasce uma mãe. Uhum, E eu não vejo, não é dessa forma, né? Essa mãe não nasce junto com esse bebê. Essa mãe ela vai se desenvolvendo no decorrer desses dias, como a gente falou anteriormente. Eu preciso entender que existe aí está sendo agregado mais um papel na minha vida enquanto mulher. E sim, é um papel que até aqui eu não tinha como saber se ia dar certo, se não ia dar certo, independente de quantos filhos eu já tenha, né? Se esse é o primeiro filho ou se esse é o 15º filho, não faz diferença, porque o filho é outro. exato. Então eu também sou outra, eu tô num outro momento da minha vida.
Claro. né? Então, eu acho que mexe muito essa questão, né? Como você colocou, desses papéis, porque, na verdade, a mãe não nasce ali ao mesmo tempo, né? Aquele bebê nasceu pronto. Ele passou 9 meses ali se formando fisicamente, tal. Tudo bem, pum, nasceu. Tá ali, um bebê pronto, materializado. Mas essa mãe, ela não se tornou a mãe pronta naquele instante, né? Então, eu acho que quando a gente também desmistifica um pouco isso, né, e começa a entender que esse papel de mãe que eu estou representando agora, independente se eu já sou mãe ou não, é um papel novo e eu vou começar a construir esse papel de acordo com cada momento da minha vida. Essas cobranças elas vão perdendo força, né? E aí eu vou me dando a oportunidade de desfrutar esse momento junto com esse bebê, junto com esse filho, junto com essa família, né? Porque a gente também hoje precisa envolver essa família, né? Também a sociedade hoje já enxerga essa maternidade de uma forma diferente, né? Aquela ideia anterior de que o filho era da mãe, hoje não é mais assim, né? Hoje a família já é bem mais participativa nessa gestação. Também essa paternidade, né, ela pode estar presente, pode e deve, né, de ter essa rede de apoio, da criança também poder sentir o pai, né, Uhum. essa função, né, às vezes a gente coloca mãe, pai, mas não, crianças que são adotadas, as crianças que são abandonadas, alguém vai fazer essa função, né, Sim. sempre claro isso. Mas quanto é importante, né, essa junção realmente. E não deixar tudo, né, para a mulher. Né, e achar que a mulher tem que ser forte, tem que ser perfeita, né, tem que dar conta de tudo. Eu acho que já começa partindo de nós, mulheres, começar a mudar um pouco já o discurso, né? Essa ideia de me ajuda, ela tem que ser substituída, né? Porque o bebê é dos dois. Exato. Então não é ajuda. Esse pai, ele não está ajudando essa mulher, ele está sendo parceiro dessa mulher, né? Então, a única coisa que ele não pode fazer é a amamentação do seio, porque o restante todo ele pode fazer e ele tem condição de fazer. Porque muitas vezes também esses pais, eles não entram nesse cenário porque as próprias mulheres não permitem, né? Naquela questão de que ele não sabe fazer direito, só eu que sei. E aí eu fico sobrecarregada, né? Eu preciso lembrar que eu estou agregando mais um papel na minha vida, né? De ser mãe. E esse bebê, ele não vem com um guia, né? De como ser manual, né? De instrução. Não, ele vai chorar na hora que você menos imaginar. Ele vai ter situações que vai te surpreender na hora que você menos vai imaginar. Então, quando você repartiu isso, né, com o teu companheiro, com o pai desse bebê, as cobranças ficam menores e aí na hora em que eu preciso ter uma atuação mais inesperada, eu não estou me sentindo tão sobrecarregada, né? Então, novamente, a gente volta lá naquela questão do acolhimento, mas que também parte um pouco dessa mulher, de começar a dar um espaço maior para essa família, cada um fazendo a sua parte, mas esse pai, ele hoje é muito importante, né? Nesse relacionamento aí da parentalidade. E nós precisamos dar espaço para eles e entender que não é ajuda. Sim. Ele não está me ajudando, né? Porque o filho também é dele. Sim. Então isso é muito importante. Exato.
as pessoas que estão participando, né, estão nos ouvindo, se quiser também enviar alguma mensagem, alguma pergunta, tá? Pode ficar à disposição. O quanto é importante também em pensar que o psicólogo não é também para dar essa ajuda, né? De pensar que, ok, vou lá buscar a solução para os meus problemas. Muitas vezes a gente também acolher, mas ao mesmo tempo a pessoa saber que tem um espaço de fala, tem um espaço para reflexão, né? E não pensar que também pensar assim no especialista e tenista, né? Que vai dar, vai clarear tudo e vai dar a solução dos seus problemas. Sim. Né? Talvez é aprender a lidar com o problema e não ter essa solução propriamente. Uhum. Porque vão ter momentos, né, que não vai ter solução. Exato. Que eu vou ter que passar por aquele momento, né? A gente vê isso muito claro quando a gente fala das perdas. Sim. Né? Dentro das perdas, nenhum profissional da perinatalidade, um psicólogo, ele não vai trazer uma solução. Ele vai e de repente te dar uma diretriz para que você possa passar por aquele momento. Né? Então é entender isso aí, que o profissional ele não vai te dar respostas, ele vai ser esse espaço de escuta, né? De orientação, de acolhimento, mas nem sempre de resposta, quase nunca de respostas, né? A gente não tá aqui para dar as respostas, até porque é o outro, né? E é a sua vida. Então eu vou te acolher, eu vou te orientar, mas as respostas elas estão dentro de você. A gente vai te ajudar a encontrar essas respostas, né? É muito importante essa pontuação. Uhum. Mas a busca por esse profissional, eu também vejo como muito importante por conta das cobranças. Por que eu tenho que passar tudo sozinha? Né? Por que essa dor tem que ficar ali machucando e eu não posso encontrar caminhos, formas de digerir essa dor, né? Então, acho que a busca por um profissional da psicologia já na gestação é muito importante, é como você falou, em muitos momentos a gente vai acabar se deparando com histórias nossas, né, que não foram bem resolvidas. E aí? Aí eu entro num conflito. E por que que tem que ser doloroso? Só porque a maternidade é um momento lindo? Né? Será mesmo que todas as mulheres nasceram para ser mãe, querem ser mãe? Né? Existe uma cobrança também muito grande sobre isso. Então, acho que a gente precisa, a busca de um profissional dessa área, ele é muito importante para te ajudar a enfrentar e desmistificar essas ideologias, né? Sim, sim. Até mesmo na amamentação, né? Às vezes a mulher acha que é instinto, né? Que, ok, a criança vai vir e vai mamar e ok, acabou. E não, o quanto essa questão emocional também pode Sim. interferir, como a história da amamentação dela, né? Pode também vir à tona. Né? Tem muitas mulheres que acabam dizendo, eu não fui amamentada pela minha mãe, e aí quando vai amamentar, quando ela entra em contato com isso, pode vir inconscientemente algo lá, né, do que ela viveu, né, ou conseguir amamentar e depois ter uma dificuldade muito grande em fazer essa separação, né? Uhum. Eu não fui amamentada e hoje eu quero fazer a amamentação em livre demanda, né, para sempre. Então, assim, vai muito também da história dessa mulher, né? Até Sim. ela realmente está preparada para isso, né? Até porque existe também um espaço entre o que eu sei que é importante, que é bom, que é saudável, e o que eu quero, Exato. né? Embora eu possa ter todo o conhecimento teórico sobre a amamentação, o quanto é importante,
os benefícios da amamentação exclusiva, mas eu não quero. E é um direito dessa mulher, né? E aí a gente vai buscar outros caminhos para suprir esse bebê, né? Do que essa amamentação não vai ser possível. Da mesma forma que ele vai entrar com uma fórmula, né? Para ele alimentar o corpo físico, a gente também vai ter orientações com relações a questões emocionais, né? Do que eu posso oferecer para esse bebê, mesmo se eu não estou amamentando. É claro que a gente não está aqui fazendo uma apologia à amamentação, né? A amamentação é excelente, Exato. mas eu preciso também entender o momento dessa mulher, se ela não quer. Exato. Essa questão do toque também, né? De ter esse Sim, toque, ter um sim. lugar, né? A criança precisa dessa segurança, né? De Uhum. toque, de ter o olhar, de ter esse acolhimento, né? A criança precisa desse acolhimento. Assim também precisa nesse momento. Sim, você vê que hoje os partos humanizados, né, independente se ele for um parto normal ou um parto cesariana, ele precisa, nos primeiros minutos de vida, ter o contato pele a pele, né? Então, assim, como é importante esse toque, Sim. né? O quanto isso vai agregar no desenvolvimento dessa criança. Então, não é só a amamentação que vai promover isso daí. Tem N outras formas. A amamentação é excelente. Mas se eu não puder, não tem problema, eu vou encontrar outros meios. Eu até costumo, né, falar, às vezes, nas palestras, em workshop, o que acontece, né? Muitas das vezes é importantíssimo, né? As feministas, as pessoas que realmente levantam essa bandeira de passar essa informação da importância do leite materno, da importância do parto humanizado, né? Dessa importância, o quanto é importante. Isso eu também, sabe? Assim, é dar a mão e dizer, ok. Ao mesmo tempo, nós como profissionais, né, psicólogas, nós precisamos acolher as mães que não conseguem amamentar. Nós precisamos acolher as mães que não conseguiram ter o seu parto humanizado, que tiveram sim que ter uma cesárea, né? Uhum. Também isso não seja mais uma culpa, né? Para a mãe carregar e falar, nossa, eu não amamentei o meu filho. Então vamos, né, fazer essa ressignificação disso. O Sim, que é sim. amamentar para essa mãe? E esse profissional da área de saúde em si, ele precisa estar muito atento a isso, né? Acho que essa cobrança, novamente, né, aí permeando a vida dessa mulher, de que tem, e o tem que amamentar. Eu vivenciei uma situação muito delicada na maternidade, uma mulher que tinha umas 2 ou 3 horas saí do centro cirúrgico de um parto cesárea e ela estava tendo uma reação alérgica à anestesia, então tudo nela coçava. Sim. E eu fui chamada para atender essa mulher porque, segundo a equipe, ela estava rejeitando o bebê, porque ela não queria amamentar esse bebê. E aí, quando eu cheguei lá, é, é aquilo que eu falei no início, né? A questão do simples, do você ouvir, de você ter essa escuta. E ela fala para mim, tudo meu tá coçando, até o meu olho tá coçando, eu não consigo ficar com esse bebê em cima de mim. Gente, é parar e ser um pouco humano, né? Quem é que conseguiria? Né? Você não se sentindo confortável, né? Porque eu acho que amamentar é você fornecer mais do que um alimento nutritivo, né? É um alimento de amor também. Então, como é que você vai oferecer amor se naquele momento você está totalmente desconfortável, né? Você não está bem, você não sabe o que é.
A gente que já está ali já tem uma noção que era uma reação alérgica da anestesia, mas ela não tem sequer noção do que está acontecendo com ela. E aí a própria equipe, né, precisa estar atento a isso, porque vai e coloca esses rótulos. Ela está rejeitando esse bebê. Ela não está rejeitando esse bebê. E desde quando o fato de eu não querer ou eu não poder amamentar naquele momento significa uma rejeição ao meu bebê? E aí é o que você falou, eu vou carregar mais uma culpa, Exato. né? Então a gente precisa estar muito atento enquanto profissionais que estamos lidando com essa mulher, o que a gente está falando, né? Porque é um momento de uma ambiguidade nos sentimentos muito grande. Ao mesmo tempo que eu estou radiante, eu estou muito sensível. Então, tudo, tudo ali vai estar minando as minhas emoções. É um escutar, né, além da palavra, ou além Sim. daquilo que a gente tá vendo. Qual é esse significado, né? Qual foi o significado dessa mulher, né, ter essa reação alérgica para ela e ao mesmo tempo ver o corpo dela todo se coçando e ter que se entregar para essa criança, né? Uhum. O profissional olha e fala: nossa, ela está rejeitando a criança. E ao mesmo tempo, E fala, né? sim. E o mais triste é porque fala Uhum. para essa mulher. Não simplesmente chega para o outro profissional e te chama falando: olha, vai lá dar uma olhadinha e vê se ela está rejeitando. Não. Fala para ela que ela está rejeitando e aí fala: olha, peraí que eu vou chamar o psicólogo porque você está rejeitando o seu bebê porque você não quer amamentar. Então, olha que culpa que você joga em cima dessa mulher. Uhum. Né? E eu acho que voltando um pouco, Tati, também nessa questão, é, a gente tem a gestação planejada, idealizada, mas a gente também tem aquela gestação que são frutos de violência, né? Que são violências dentro mesmo do seu relacionamento e violências fora do seu relacionamento. Nem todas as mulheres ainda sabem da questão da interrupção da gestação por conta de um abuso, e aí levam essa gestação até o final. Então, olha quanta dor, né, que essa mulher acaba carregando, é onde a gente precisa entender, né, que escutar essa mulher e entender que ela é uma mulher antes dela ser uma gestante é um papel, acho que muito grandioso, né? Que a gente tem aí pela frente. Porque parece que ela passa a ser uma barriga, né? Uhum. Ela deixa de existir e passa a ser uma barriga. Então, cadê? Eu preciso trazer essa mulher de novo à vida, Uhum. né? E falando assim, me veio muito esse acolhimento também na clínica, né? Não só quando a mulher está gestante, na gestação, no parto, no pós-parto, ou para as tentantes, né? Essa mulher, para ter também esse espaço, para estar pensando nela, né? Para estar pensando nas suas relações, né? Para que tudo isso fique mais consciente, para quando realmente, se ela chegar na gestação, quando ela se preparar para esse momento, é uma preparação e o quanto é importante essa consciência do ser, né? Tanto da Sim. mulher quanto do homem, de idoso, da criança, Uhum. quanto é importante essa expansão realmente da consciência para quando chegar nesse momento tudo fica mais claro, né? Tem as pessoas acham que o psicólogo ainda tem, né, essa questão de achar que o psicólogo é só para doido, né? De que a pessoa está em crise ou quando não, a gente está aqui realmente para dar, para adiantar isso, para que a pessoa não chegue a esse ponto. Uhum. Eu posso entender como é a sua
procura entender como ela lida, né? Como ela vive, né? Porque eu acho que quando a gente fala de saúde mental, a pessoa logo associa a doença, né? E na verdade, a gente já está falando, já está dando a dica, né? Saúde. Exato. Então, da mesma forma que a gente tem uma saúde física, a gente tem uma saúde mental. Todos nós, né? E o psicólogo, ele trabalha muito mais em cima dessa saúde do que propriamente da patologia, né? Que seria a doença. Então, desmistificar essa ideia aí do psicólogo para loucos é algo que está sendo quebrado já, né, na nossa cultura, graças a Deus. Hoje já não é tão forte como era. Quarentena, o quanto isso ficou assim, parece que deu uma, né, uma clareada. Sim, sim. Que a saúde realmente mental é importante nesse momento. Exatamente, porque a gente não dá muita importância, né, à nossa saúde. Acho que a gente vai vivendo meio que atropelando as coisas. E é o que você estava falando, a questão de estar consciente naquele momento. Seja o momento de gestação ou seja qualquer outro momento da minha vida. Eu preciso estar plena ali naquele momento, né? Ter consciência das minhas atitudes, das minhas decisões. E aí, para isso, eu preciso me conhecer. E aí, para isso, eu preciso cuidar da minha saúde emocional. Então, acho que desmistificar essa ideia tem sido um trabalho árduo, né, da nossa área, mas que a gente está tendo frutos, graças a Deus. E a quarentena, acho que veio agregar muito valor nesse sentido para a nossa área, né, da saúde mental. Eu acho muito interessante porque eu dou aula para a turma de medicina de uma faculdade e dou aula dessa parte de saúde mental. E quando eu pergunto para eles, né, quando a gente fala sobre saúde mental, o que vem à cabeça de vocês? Na hora, como é medicina, na hora eles veem a psiquiatria, né, para trabalhar as patologias. Eu falo, gente, a gente está falando de saúde mental, não de doença mental. Então, todos nós, na verdade, profissionais da área de saúde, vamos promover essa saúde mental, né? E precisamos estar antenados para isso, porque é um trabalho de formiguinha. Todo mundo tem que começar a trabalhar em prol dessa saúde, porque a gente precisa e a gente pode ter uma qualidade de vida maravilhosa, né? Inclusive emocional, né? Não significa que a gente não vai ter problemas. Não é isso, a gente vai ter problemas, mas a gente vai conseguir passar por eles, né? E estar ressignificada, né? E não derrotada. Isso que é o importante. Delícia, Adriana. Muito bom. As minhas mensagens, elas ficaram paralisadas. Eu não sei se alguém enviou mensagem, se As alguém... minhas também. Não andou aqui. Eu não consigo acompanhar. Eu não sei por quê. As minhas também paralisaram. Sabe? E ficou paralisado. E aí eu não consegui acompanhar. Tá travando a sua. Mas porque eu mexi para eu tentar ler e eu não consegui ler todas, mas depois eu tentar resgatar. Eu não sei se quando eu gravo a live aparece depois as mensagens. Mas aí, se alguém tiver alguma pergunta, né, como a gente não está conseguindo ver, a minha sugestão é que mande pelo direct, né, que a gente responde, manda para você, Tatiane, ou manda para a gente no Vínculos com Amor,
que a gente vai estar respondendo com o maior prazer, né? Isso aí não vai ser o problema. Exato. A gente tem que focar na solução. Eu não estou conseguindo, mas acho que se a Michelle tiver ainda aí, se ela puder dar um print nas mensagens pra gente, porque geralmente quando eu gravo, Isso, né, depois eu posso olhar quando eu gravar para ver se vai ver as mensagens. Eu tô vendo uma aqui da Mari dizendo que complicada a situação, acredito que foi na hora que a gente estava falando sobre a amamentação, que ela tem muito medo de não conseguir amamentar caso decida ter o segundo filho, né? Ela provavelmente teve alguma dificuldade no primeiro filho e agora no segundo. É importante ela já ter essa consciência de que, olha, tem algo, né? O porquê que eu não consegui amamentar, mas ao mesmo tempo é ela ressignificar isso, ela ter esse espaço para isso. ressignificar, em pensar que vai ser uma nova gestação, um novo bebê, uma nova dupla, Uhum, né? A amamentação é muito esse encaixe da dupla, né? Então tem vários é. fatores que é realmente para pensar, né? Sobre essa dupla mãe e bebê na amamentação. E é um novo momento, né, na vida dela, né? Sim, É claro que a nossa história ela é importante porque foi ela que me trouxe até aqui, até o dia de hoje, mas eu não tenho como mudá-la. Mas eu sim, tenho como construir a minha história daqui para frente. Então, o que não foi, o que não deu, o que eu não consegui, não significa que eu vou continuar não conseguindo. Eu posso construir aí uma nova história para frente e vamos embora. É outra mãe que vai surgir, né? Não é a continuidade da mãe do primeiro filho, é outra mãe, sim. né? Conseguindo. A Stephanie tá colocando, né, que podem usar a caixinha de perguntas também. Isso aí. Ah, ótimo. Né, a guirlanda Boa sugestão. que meu marido participou e participa muito com a minha pequena. E para mim, como mãe, me deu um suporte psicológico muito grande, né? O quanto é importante a participação, né, dos pais, da família, com essa rede de apoio, né? Uhum. Sim, sim. Vamos tentar depois responder essas perguntas, Adriana. O tempo também está acabando, Tá né? acabando. Então, deixa eu só Quer falar, né, falar sobre que no a dia roda? 15 isso, dia Uhum. 15 agora de junho, a gente vai ter uma roda de conversas, né, online, gratuita, para gestantes. Então, quem tiver interesse, é só ir lá no Vínculos com Amor. O link tá na bio do Instagram, Vínculos com Amor. Então, só ir na bio, faz a inscrição e vai ser no dia 8. Então é só ir lá e se inscrever, quem tiver interesse. Que delícia E de foi, live, Adriana. foi muito bom, né, Tati? A hora passa e a gente nem percebe, né? Quando a gente está falando sobre um assunto tão apaixonante, né? Como o que a gente estava falando. Foi um prazer estar aqui com você, com todas que participaram. Assim, muito obrigada por terem ficado conosco, né, até agora. E estamos aqui, né? Para o que precisarem. Tá certo, Adriana. Um abraço, um beijo bem grande, tá? Até a próxima. Outro. Até a próxima. Até logo. Eu vou gravar, tá Tchau. bom? Tá Tchau. ótimo. Até logo, Tchau. gente. Obrigada.